Olá pessoal, tudo bem? Então, no nosso encontro anterior, nós passamos para você, nós te transmitimos como que a LGPD deve ser vista. Ela deve ser vista como uma forma de impulsionar o seu consultório, de alavancar a sua clínica, de mostrar que ela é diferenciada no mercado. E como fazer isso? Ora, através da transparência, através da confiança, através da clareza, certo? E hoje nós vamos trazer aqui para você no canal do CRO quem são os atores dessa lei. Eu falo muito em titular, né? Mas quem é titular? Titular de dados são os donos dos dados. Sou eu, é você, é seu paciente, mas também é seu colaborador, seu parceiro, é a quem pertence os dados. E o titular de dados, ele tem que ser empoderado, ele tem que ter a sua autodeterminação informativa enaltecida, certo? Nós temos também uma outra figura que a lei traz. Essa eu não usei aqui nas nossas aulas ainda, é o controlador. Quem que é controlador? É aquele que realiza o tratamento dos dados pessoais do titular. Controlador, então, é você, cirurgião dentista, é a pessoa que colhe aquelas informações para realizar algum tratamento. E basicamente, é você que decide que dados você vai colher. Mas como que essa sua decisão tem que ser feita? Mais para frente, eu vou te falar todos os princípios que você deve seguir, certo? Mas é você que vai trazer os elementos essenciais para essa coleta de tratamento de dados. É você que tem o poder de decisão, ou seja, vai ser o profissional da saúde que vai falar: eu preciso que esse dado seja transmitido para a operadora, eu preciso que esse dado fique armazenado aqui no prontuário médico, porque eu tenho que seguir a minha legislação específica. Você que vai trazer as ordens, o direcionamento dessas informações. Por exemplo, clínicas que utilizam softwares. Quem utiliza o software, quem alimenta esse software é o controlador de dados. E clínicas que não utilizam o software, ela só tem essa figura, o controlador. Mas o software em si, ele é denominado pela lei como o operador. Mas quem que é o operador, esse outro ator na LGPD? É aquela pessoa física ou jurídica que realiza tratamento de dados a seu mando. O que significa? Mas assim, muito importante, não é o seu empregado que é um operador de dados, vai ser um sistema, vai ser a pessoa que realiza aquele tratamento. E é muito importante que a tua assessoria jurídica faça essa diferenciação correta, porque existem responsabilidades diferenciadas entre o controlador e os operadores. Como eu havia falado, para clínicas que não utilizam softwares, é muito mais difícil, porque ela só tem uma das figuras, o controlador. Para isso ficar menos confuso, eu sei que é confuso para vocês que não estão da área. Você contratou um colaborador. E dentro do contrato de trabalho você vai estar oferecendo plano de saúde. Você vai colher as informações desse teu colaborador, você é o controlador, o teu colaborador vai ser o titular de dados e você vai repassar para essa operadora de plano de saúde para que ele tenha essa assistência. Essa operadora do plano de saúde, ela vai realizar o tratamento de dados a seu mando, correto? Então, ela é a operadora. É claro que dependendo das relações que são travadas, essas situações podem ter até uma corresponsabilidade, mas isso fica para um próximo encontro para a gente debater, tá? Por isso que é muito importante você fazer termos aditivos com os teus fornecedores, com
a empresa que te forneceu o software, com empresas de medicina laboral, que eventualmente você também repasse essas informações, justamente porque se houver um vazamento de dados, esse vazamento de dados, essa responsabilidade, ela vai ser dividida entre essas partes, entre esses atores da lei. E assim, quando eu falo em vazamento de dados, eu não estou falando só de vazamento externo, eu estou falando de problemas internos que são muito corriqueiros. Quer um exemplo? Você tem, hoje em dia, quase toda clínica tem computadores. Nesse teu computador você vai ter ali uma relação de pacientes. Essa relação de pacientes pode ter o nome, a idade, a filiação, tipo sanguíneo, enfim, diversas informações que são necessárias para a execução do seu trabalho. Quem diz que um funcionário, um colaborador mal intencionado não pode salvar essas informações em um pendrive? Então, isso já é considerado um incidente em proteção de dados e são essas informações que você tem que ter esse cuidado, certo? Outra figura é a temida Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quem que é essa Autoridade Nacional? É um ente que foi criado pelo governo que tem o dever de fazer valer a LGPD. Ela tem um dever, ela tem várias obrigações, digamos assim. Uma primeira obrigação é a obrigação de educar, de conscientizar. Vejam, a lei já é de 2018, nós passamos aí já um bastante tempo para que as pessoas tivessem conhecimento dessa lei. E outro papel da autoridade nacional é que, em tendo uma reclamação, uma denúncia, ela vai realizar a fiscalização e o processo administrativo para aplicação das multas. Essas multas, como eu falei, elas são altas, são severas, não são só valores pecuniários, não fica só ali a 2% do teu faturamento, pode existir advertência, paralisação das atividades por um determinado período, certo? E por fim, nós temos um outro ator, que é o DPO, ou encarregado de dados. Vejam, profissional da saúde, esse agora é um cargo obrigatório. Obrigatório para todos aqueles que realizam tratamentos, de dados pessoais, principalmente dados pessoais sensíveis, que são aqueles que podem causar discriminação. Então, agora mesmo que você trabalhe em um consultório sozinho, você vai ter que ter essa figura no teu quadro. Por quê? Porque assim, é uma profissão que já foi reconhecida pelo Ministério do Trabalho. O piso salarial ainda está variando muito. Para grandes empresas, o piso salarial está, em média, 2 vezes o teto do regime previdenciário, mas esse cargo pode ser interno. O que significa isso? Uma pessoa que você contrata, ou pode ser externo, uma pessoa que não pertença à tua atividade ali, que seja uma consultoria externa, certo? Mas o mais importante, esse cargo tem que ter autonomia, não é um cargo que esteja abaixo da sua decisão, você dentista, você cirurgião, é um cargo que está junto com você. Por quê? Porque em havendo o encarregado de dados, ele é responsável pelo fluxo de dados da sua empresa, ele é responsável pelo mapeamento de dados, ele é responsável por fazer a interface entre o titular de dados e você, responder. Vamos supor que um titular de dados queira uma determinada informação, ele é quem vai fazer essa interface. Ou ainda, se o titular de dados fizer uma reclamação perante a ANDP,
ele que vai responder, ou se a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados for noticiada que houve algum incidente, algum problema, é ele que vai dar respostas formais para essa autoridade, certo? A figura do DPO ela é muito importante, por quê? Porque é uma pessoa que tem que ter um conhecimento mas bem multidisciplinar, porque ele tem que entender sobre segurança da informação, ele tem que entender a tua forma de negócio, porque não adianta também, de outro lado, a gente querer colocar medidas impossíveis de serem implementadas. Tem que ter comunicação, ele tem que ter um fácil entendimento com todos, para justamente não acontecer uma situação que eu falei no encontro anterior nosso, de uma pessoa que foi pedir uma informação em um hospital e a secretária acabou perguntando qual que era o procedimento que essa pessoa iria realizar na frente de todos. Isso chama-se o quê? Cultura em privacidade de dados. É essa pessoa que vai fazer que realmente os teus colaboradores acolham essa ideia no coração, que realmente vamos fazer um parênteses, a primeira imagem da tua clínica, ela vem quando? Quando o teu paciente vai ser atendido pela tua secretária. Então, se nesse momento ele já perceber que você tem uma pessoa preparada, uma pessoa que realmente respeita o teu paciente não só como mais um número, mas como um ser humano, isso vai te trazer um diferencial para o teu empreendimento. Eu preciso que vocês entendam que no teu dia a dia, todos os princípios da lei sejam garantidos. Anteriormente, para não haver uma confusão, eu falei as bases da lei, quais que eram os fundamentos. Lembra? Privacidade, livre expressão, desenvolvimento tecnológico. Agora eu estou falando outra coisa, que são os princípios. É aquilo que, quando você não souber o que fazer, você vai lembrar para saber que direção tomar. São no total de 10 princípios em que todos devem ser cumpridos sem exclusão de nenhum, porque é só com o cumprimento desses princípios que você pode dizer que está adequado à LGPD, ok? O primeiro princípio é da finalidade. O que significa isso? Você só vai coletar um dado pessoal para uma determinada finalidade. Para a finalidade do cadastro, é uma finalidade de pagamento é outra, dados pessoais sensíveis para a finalidade de um atendimento dentro do seu consultório. Você não pode colher dados aleatórios. Outro princípio é o princípio da adequação, pelo melhor meio possível. Você não pode perguntar na tua recepção, volto a pisar nesse ponto, em voz alta, se o paciente teve ou não Covid, se está ou não com Covid. Você pode entregar uma ficha para que ele preencha, para que ele se sinta menos exposto. Cada negócio vai ter que ser verificado qual é o meio mais adequado. E para que você precisa desse dado? Qual que é a necessidade dessa informação? Outro princípio é o livre acesso. O que significa? O titular de dados ele tem que ter o livre acesso às informações dele. Afinal de contas, aquilo que eu falei, meus dados, minhas regras, os dados não são seus, são do seu paciente, do seu colaborador. E, já fazendo um gancho, para que você precisa de dados que estejam errados? Só vai perder tempo, dinheiro, espaço de armazenamento. Os dados que você coleta têm que estar corretos. Gente, quantos casos eu peguei de inscrição indevida de CPF nos órgãos de restrição ao consumidor, porque às vezes, por um momento de desatenção, aquele CPF foi notado errado ou aquele nome foi escrito errado. E assim, agora eu vou fazer uma pausa. O princípio que eu mais gosto e que falo que é um grande resumo da LGPD é o princípio da transparência.
Não tem essa de você colher o dado e não falar para que colheu. Não tem essa de você não informar para que precisou. Você tem que ser transparente. Olha, eu colhi teu dado, eu vou usar de tal forma, vai ficar tanto tempo aqui no meu banco de dados, eu vou compartilhar eventualmente com tais fornecedores para tais situações. Ok? Tá ciente, concorda, assina aqui teu termo de consentimento quando for o caso, enfim. Você tem que ser transparente e é em cima dessa transparência de atitudes que nós reforçamos que deve brilhar aos seus olhos do profissional da saúde, porque é pela transparência que você vai ter a fidelização do teu paciente. Outro princípio da LGPD é a segurança. Todos os melhores meios de segurança da informação devem ser utilizados. Não adianta você ter no teu consultório um armário cheio de prontuários e acontecer um alagamento, quem sabe, e perder todas essas informações. Você já parou para pensar no risco que você está correndo em ainda continuar com papéis físicos ou ainda com todo mundo tendo acesso e eventualmente uma caneca de café cair num documento desses? E se for requisitado, o que você vai falar? Qual é a... Nem existe, não posso nem falar em desculpa, né? Porque tem que ter esse cuidado e ponto final. Ou seja, outro princípio, enganchando, o princípio da prevenção. Nós já temos aí a lei do prontuário eletrônico. Vamos tentar digitalizar isso, vamos tentar cuidar da melhor forma possível. Se eu não tenho como fazer essa informatização dos documentos, então vamos pôr isso numa sala fechada que não tem acesso de todo mundo. E os dois últimos princípios é o princípio da não discriminação. O que significa? Nenhuma informação que você detenha você pode usar com fim discriminatório e da responsabilidade. Quer queira, quer não, você como controlador de dados é responsável por esses dados e se houver algum prejuízo para eles, para os titulares de dados, você vai responder. E, gente, eu volto a afirmar a seguinte situação. Dados, você tem que tomar cuidado com os seus dados, dos seus pacientes e dos seus colaboradores. Então, assim, aquele colaborador que apresentou um atestado médico tem direito à privacidade e proteção dos dados dele. Aquele candidato a uma determinada vaga que deixou milhares de informações dele no currículo também tem direito a determinadas medidas. Então, a LGPD se aplica a todos. E quais são os direitos dos titulares? O que é aquele direito que o titular, quando estiver empoderado desses direitos, e isso está tendo uma crescente muito grande, ele vai bater lá na tua empresa e vai falar, eu quero, faça, e você vai ter que fazer. Primeiro, o direito da confirmação dessas informações, que vai ser uma resposta muito simples e breve, uma resposta enxuta, que você tem ou não os dados daquela determinada pessoa. Como eu já falei, o direito de acesso às informações. Outra direito do teu titular e que você tem que fazer imediatamente é atualização dos dados, atualização do nome, atualização do cadastro. Não adianta você ter dados desatualizados, certo? Outra situação, nós temos o direito à anonimização. E aqui eu vou fazer uma pausazinha. O que significa isso? É o direito que o titular tem do dado dele perder a característica de dado pessoal. O que significa? Por exemplo, vamos supor, você precisa passar uma determinada informação do prontuário daquele paciente para trocar até uma opinião com outro cirurgião, né, com outro dentista. O que você deve fazer? Você vai passar aquela informação com nome, CPF e tudo num grupo do WhatsApp que você participe? Claro que não, isso é até proibido pelo próprio conselho. O que a lei determina é que você, por exemplo, só passe o caso, não indique o titular. Ou a operadora
precisa ter acesso a todas as informações que estão no prontuário para liberar apenas um procedimento? Também não. Você também não pode passar todas as informações daquele prontuário para a operadora. Tem que haver esse cuidado e esse filtro. E em havendo esse cuidado, até não se aplica a LGPD daí, porque daí o dado perdeu a característica de dado pessoal. É claro que nós também temos a pseudo-anonimização, que é quando você tira em partes as informações pessoais. Bem esses exemplos que eu também repassei para vocês, que você vai passar para a operadora, você retira algumas informações que não há necessidade para aquele determinado procedimento. Outra situação é o direito à portabilidade dos dados pessoais. Isso significa que o teu paciente tem o direito de pegar todas as informações que estão aqui com você e passar para outra instituição. Também nós temos o direito de saber com quem essas informações estão sendo compartilhadas, com a operadora, com outros entes, o teu colaborador com a empresa de medicina laboral. Ele tem o direito de saber se está com uma instituição pública, uma instituição privada, porque é ele que dá o consentimento deles. É claro que num espaço assim tão curto de tempo, fica difícil eu conseguir repassar tudo o que é necessário para um processo de implementação e de atendimento a esses direitos, mas basicamente são esses os direitos dos titulares, tá? Por fim, tem mais um, mas que não aplica-se muito aqui para a categoria, que é o direito das decisões automatizadas, revisão das decisões automatizadas, que é assim, você tem o teu cadastro num banco e você vai pedir um empréstimo. Quem vai te conceder ou não esse empréstimo vai ser o próprio sistema do banco através do seu perfil. Mas pode acontecer algum erro e eu tenho o direito de ter essa decisão revista, certo? Isso ainda está tendo muita discussão porque tem determinados negócios, startups, por exemplo, que trabalham com muitos dados e quase nada de pessoas. E se essa revisão tiver que ser feita por uma pessoa, vai acabar inviabilizando o negócio, né? Mas só para pontuar realmente. E você que acompanhou o nosso canal aqui, que teve essa noção preliminar sobre a LGPD, está interessado que a tua clínica tenha esse diferencial de mercado, você quer trabalhar com essa transparência, você quer ter essa característica de maior confiança, quer consolidar isso no mercado, como que faz? Qual que é o primeiro passo? Gente, o primeiro passo você já deu. O fato de você ter nos acompanhado aqui no canal do CRO, o fato de você entender, ainda que de uma forma muito superficial, o que é a LGPD, já foi, você já saiu da inércia, já está valendo. Agora, para que você consiga implementar as regras, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o mapeamento do fluxo de dados na sua clínica, no seu consultório. Você tem que estabelecer políticas de segurança de informação, código de conduta. Você tem que ver quais são os seus riscos, aonde que pode ter problemas, aonde que um dado pode vazar. Você tem que trazer a conscientização de todos. Fazer com que as pessoas realmente tragam no seu coração que a LGPD, que os dados não são só informações, que nós estamos tratando de seres humanos, de vidas. Para você estar adequado, é muito importante, e essa é a dica que nós deixamos, que você realize provas, evidências de adequação. Existem inúmeras formas de evidências, aditivos contratuais, políticas internas, políticas de cookies, enfim, N situações que você tem que ter isso à mão para caso exista uma reclamação de um titular de dados ou até mesmo a fiscalização da autoridade nacional. Não existe uma fórmula, existem várias metodologias para você conseguir fazer tudo isso. Nós voltamos naquela ideia que eu falei no primeiro encontro de transformar a sua clínica em by design, em pensar na prestação de serviços de acordo com a LGPD,
exatamente como aconteceu com o CDC. A LGPD é muito mais do que um projeto, ela é uma jornada contínua. E o nosso propósito é esse, mudar comportamentos. Ficou interessado no assunto? Se inscreva, comente, curta, compartilhe esse vídeo e estamos aqui para mudar comportamentos. Forte abraço!